Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos a mais um pós-culto Glória de Sião Internacional. Nós acabamos de assistir ao nosso culto. Hoje é dia 7 de janeiro de 2024. E hoje faz 3 meses, 7 de outubro, novembro, dezembro. 3 meses completos da guerra em Israel. Nós recebemos, ou eles lá receberam, um casal que passou 14 anos em Israel, 10 anos com o Ministério Glória de Sião Internacional lá, e eles nos lembraram que a guerra continua. Muitas vezes, quando uma coisa perdura por um longo período de tempo, a gente esquece. A gente já esqueceu da guerra da Síria, ixi, já ficou lá para trás. Já fez 10 anos, nós já esquecemos dela. Já esquecemos da guerra da Ucrânia e da Rússia, a não ser quando de vez em quando aparece no noticiário. E a guerra de Israel, quem não está ligado em Israel o tempo todo também já esqueceu. Mas não esqueceu. O Chuck pediu para nós não nos esquecermos e não deixarmos de orar, porque uma guerra que acontece no Oriente Médio e com Israel no seu centro, ela é normalmente uma guerra que tem proporções bíblicas, consequências bíblicas, e muitas vezes vem até de profecias bíblicas. Então, não deixem de orar pela paz em Jerusalém e por Israel. Assistindo a um programa nessa semana, eu me lembrei não, eu fui lembrada de que a guerra, ela é sempre por Jerusalém. Ela não é a guerra de Gaza. E às vezes a gente precisa ouvir o que o inimigo mesmo fala dessa guerra, né? As nações do Oriente Médio, as nações islâmicas, não chamam essa guerra de Gaza, porque eles estão um pouco se lixando com a faixa de Gaza. A guerra eles chamam de um, Storming Al-Aqsa. É a guerra pela mesquita de Al-Aqsa, que está no Monte do Templo em Jerusalém. Para eles, toda a narrativa que eles passam nos noticiários da nação deles tem a ver com Jerusalém. É uma guerra por Jerusalém. Nós sabemos que as batalhas dos últimos dias serão por Jerusalém. Nós ainda não estamos nos 7 anos finais, talvez estejamos meses desses 7 anos, ou as semanas, ou talvez nós tenhamos ainda uns 3 anos aí para entrar nos 7 anos, nós não sabemos ao certo. Mas nós estamos muito próximos. E todo o cenário em Jerusalém precisa ser mudado, todo o cenário das nações ao redor de Israel precisa ser ajustado para que o cenário dos 7 anos comece, para que o templo seja construído. Então, veja bem, a narrativa islâmica é que é uma batalha por Jerusalém e por uma mesquita. Enquanto nós estamos aguardando um acordo, um fortalecimento de uma aliança com muitos, para que o templo judaico seja edificado no lugar onde está essa Al-Aqsa, onde está essa mesquita. Então nós precisamos ficar de olho, não podemos tirar os olhos do Oriente Médio, jamais tirar os olhos de Jesus, que é o rei de Jerusalém. Amém? Então, qualquer que seja o seu posicionamento, se Jesus já voltou, se Jesus não voltou, eu sei, deu um tilt na minha cabeça também, mas tem gente que crê que Jesus já voltou, apesar de nós estarmos aqui neste corpo ainda, adoecendo, envelhecendo e morrendo. Tem algumas pessoas que pensam que a interpretação desses fatos é alegórica, ou talvez ela seja literal, ou talvez ela seja uma ideologia, uma coisa diferente, mas nós não podemos tirar os olhos do Rei dos Reis, e ele é o Rei de Sião. E nós vamos continuar orando e intercedendo, conforme a palavra diz, pela paz em Jerusalém. Ainda que nós saibamos que muito tumulto ainda vem, que ainda muitas guerras seguirão e muitas batalhas vêm antes dessa última batalha por Jerusalém. Amém? Então, continuemos a orar pela paz de Jerusalém.
Anote aí que o Pascoal e a Norma vêm vindo para o Brasil. Eu não sei onde eles estarão. Eu não sei se eles vão só lá no ramo estendido, se é que eles vão lá no ramo estendido, que eu acho que agora é no sul. Eu não sei muito bem onde está o Ministério Ramo Estendido esses dias. Ele já esteve aqui em Campinas, já esteve no Sul, já esteve em São Paulo. Eu não sei onde eles estão agora. Mas se você puder descobrir e me falar, eu vou ficar muito feliz. Pascoal e Norma, bem-vindo lá do Ministério Glória de Sião para o Brasil. E eles vêm para trazer algo. E eu já queria que você se unisse a mim para dizer que eles são bem-vindos no Brasil. Vamos dizer juntos? O Brasil os recebe. O Brasil recebe o Pascoal e a Norma, em nome de Jesus. Eles são muito bem-vindos ao solo brasileiro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Muito bom. Ahn, Declare que Jesus é o defensor do Brasil. E porque Jesus é o defensor do Brasil, o tempo do novo nascimento do Brasil está muito próximo. E esta nação vencerá. Essa nação será cabeça e não cauda. Essa nação será filha de Deus, não será escrava do inimigo. O Brasil vai sair do Egito. O Brasil está despertando para sair do Egito. E o Brasil vai atravessar as águas do Mar Vermelho. O Brasil vai chegar ao pé do Monte Sinai. O Brasil entrará na aliança com o seu Deus. E o Brasil atravessará o Jordão e entrará na terra prometida e cumprirá cabalmente o seu chamado, o seu desígnio, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não cesse de orar pelo Brasil. Nós estamos num movimento de 52 dias de intercessão e jejum pelo Brasil, por nossas vidas, nossos ministérios, a igreja brasileira e pela nação brasileira. A corrupção não vai vencer. Os sussurros e as sutilezas do inimigo não vão vencer, porque nós vamos manter os olhos no prêmio. Nós vamos manter os olhos no Salvador, no Consumador da nossa fé. E Ele fará a obra que prometeu sobre a nossa nação. Qual é o nosso papel? Nós vamos nos render, nós vamos nos submeter ao tempo de Deus e às estratégias de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós cantamos muito, muito que hoje que Deus nunca perdeu uma batalha, Jesus nunca perdeu e não é agora que ele vai começar. Ele não está dormindo no ponto. Deus sabe exatamente qual é o chamado da nossa nação e ele sabe o tempo de fazer com que a nossa nação venha e entre no seu chamado. Mas nós não podemos esmorecer. Nós estamos numa guerra espiritual pela nossa nação. Não desista. Ele não desistiu e nós não devemos desistir também. Amém? Em nome de Jesus. Houve uma palavra profética sobre as filhas do Glória de Sião Internacional. Eu quero aumentar essa palavra profética para todos aqueles que são alinhados, ou se você não é alinhado, mas está aqui hoje, receba também. A palavra é que eu vou falar como veio a visão, e depois, se você quiser, você corre com ela. Um, enquanto enquanto a Amber estava profetizando sobre o casal que estava saindo de Israel, que estavam terminando o seu ciclo lá, a Leanne, que é aquela loira que canta, ela teve uma visão e ela viu a Amber como um pilar e Deus falou assim para ela: as filhas do Glória de Sião Internacional, Deus faz pilares, e não só pilares, mas pilares esculpidos no estilo palaciano, ou seja, no estilo da realeza. Pilares não saem andando por aí, pilares são fixos, eles sustentam, eles fazem com que o lugar permaneça firme. Existe um posicionamento. E a palavra que ela ouviu foi de não ambiguidade. Não há ambiguidade nesses pilares que são esculpidos em estilo de realeza, e há uma formosura e uma beleza extraordinária nelas. Filhas do Rei Todo-Poderoso, vocês são chamadas como Esther para ser pilar na sua comunidade, no seu ministério, na sua casa.
Não oscile, porque pilares não oscilam, eles são firmes, mas eles são belos, eles são esculpidos pela própria mão do Pai. Então, não resista ao chamado de Deus para a sua vida, filha do amado, filha do Altíssimo. Posicione-se como uma princesa que não vacila, que ah, não se dobra aos ventos deste mundo. O único vento que nos faz ir de um lugar para o outro é o vento do Espírito Santo de Deus. Para os outros ventos, para ele nós somos maleáveis, mas para os outros ventos, nós somos pilares fortes, fixos, estáveis, confiáveis, que sustentam firmemente a obra do Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Pai e no poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia. O Robert trouxe a palavra dos quatro ventos dos céus, cujo subtítulo é Abraçando o Redemoinho, ou Aceitando o Redemoinho. E ele trouxe a definição de vento, né? Biblicamente falando, você tem três tipos de vento. Você tem o vento que é o movimento do ar físico, você tem o vento que é um vento do Espírito, um vento, são ventos, os anjos são ventos. E você tem o vento que é o próprio Espírito Santo de Deus. E aí ele trouxe alguns significados a respeito do vento norte, o vento que vem do norte, o vento que vem do sul, o vento que vem do leste e o vento que vem do oeste. Não posso esquecer de pedir para o pessoal, né? Colocar esse vídeo ao contrário, para vocês não ficarem sempre ao contrário de mim. Ou seja, espelhar o vídeo. O vento do norte, ele traz biblicamente uma mudança de estação, ele traz chuvas e ele traz a presença manifesta do Senhor. O vento do leste, ele traz juízo, correção. É um vento violento. Foi o mesmo vento que trouxe os gafanhotos e foi o mesmo vento que abriu o Mar Vermelho. Ele vem do leste. Biblicamente, o vento sul, ele traz bênção, traz restauração, ele traz o mover do Espírito Santo, ele traz o avivamento. E o vento que vem do ocidente, ele traz libertação e misericórdia. Então você tem aí o vento leste que vem com juízo, o vento leste que traz, e você tem um redemoinho, certo? Então você tem juízo, você tem chuva, você tem restauração, você tem misericórdia, você tem libertação, você tem mudança de estação, você tem juízo de novo, você tem bênção, você tem. Então você tem um vendaval do Senhor, num redemoinho, vamos dizer, um furacão do Senhor, que vem para nos lembrar que existe um olho do furacão. Haverá sempre em nossas vidas o vento de Deus, o vento que vai trazer a mudança de estação, como nós tivemos agora, a mudança de estação que nós tivemos no 7º mês, com a entrada da estação da segunda vinda de Cristo. Nós temos o vento que traz a mudança do ano bíblico, lá em abril, março, abril, no primeiro mês do ano, no mês de Aviv ou Nissan. E nós temos o vento de Deus sempre trazendo correção, juízo e restauração. Correção, juízo e restauração. Como nós vimos nos vendavais do livro de Juízes. O povo pecava, o povo recebia o juízo de Deus, o povo cansava do juízo, clamava a Deus e finalmente, quando clamavam, Deus trazia o vento de restauração. Nós gostaríamos de remover do nosso ciclo o momento em que nós insistimos em pecar contra Deus. Se nós pudermos não pecar, não estar no momento do juízo do nosso problema, nós podemos nos posicionar como pilares para a restauração do juízo quando ele vem sobre a nossa nação. A gente não tem como fazer os outros não pecarem. Mas nós temos como sermos coparticipantes do Senhor Jesus na obra que ele está fazendo na nossa nação, porque nós somos corpo dele. E ele não peca, então nós precisamos entrar dentro do corpo de Cristo. Não estou falando da igreja, estou falando do corpo de Cristo, que por acaso se chama igreja, mas você entende? Eu não estou entrando na igreja
num prédio, num edifício, numa instituição. Eu estou entrando dentro do tabernáculo vivo que é o próprio Senhor Jesus. E entrando nele, eu me movo junto com ele, porque ele é o cabeça. E então, quando ele vai, eu vou. Quando ele fica, eu fico. Quando ele dá meia volta, eu dou meia volta. Quando ele sobe, eu subo. Quando ele corre, eu corro. Eu estou dentro dele, eu me movo dentro dele. Isso me garante a busca pela santidade. A partir do momento que eu saio de dentro dele, aí eu entro no ciclo do mundo, eu entro no ciclo de juízes, mas eu quero o ciclo que está dentro do corpo de Deus, que é a espiral ascendente, que a gente vai trabalhar o ano todo com todas as festas, com todas as luas novas, com todas as primícias. Nós vamos de força em força, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém? Sempre num ciclo ascendente, dentro desse redemoinho da presença de Deus, da glória de Deus se manifestando na história da humanidade. Esse será o ano, uma das palavras é que esse é o ano do redemoinho, onde haverá grande guerra e tumulto, mas, como nós lemos no Salmo 91, ele é a nossa fortaleza, nosso refúgio, e nós vamos ficar dentro dele, e dentro dele nós estaremos seguros. Amém? Em nome de Jesus. Quero voltar com vocês nas palavras que eu ouvi lá no Ministério Glória do Senhor. Eles tiveram 3 dias de virada do ano, e eu anotei algumas palavras para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo trazer todas elas, porque eu não assisti ontem, assisti outro dia durante a semana. Sandy Jacobs. É uma estação de preparar, é uma estação de guerra para o preparar da terceira grande guerra mundial. 5 profetas do Conselho dos Profetas, dentre os muitos dos profetas do Conselho, disseram que a data que eles receberam para a terceira grande guerra mundial é 2025. Portanto, 2024 seria o tempo de guerrear para nos prepararmos para essas guerras. Nós guerreamos no espírito e nos preparamos para guerras que serão físicas nas nações. O homem forte é Mamon e é tempo de se levantar um presidente de guerra para os Estados Unidos. Somente um presidente de guerra, que agora nós temos eleições nos Estados Unidos, somente um presidente de guerra pode vencer os inimigos dos Estados Unidos da América para transformar essa fraqueza em força para a nação americana. O Brasil está tentando nascer de novo e os Estados Unidos da América estão desviados do Senhor, dos caminhos do Senhor, e a busca deles e a guerra deles nos últimos 3 anos foi pela restauração e o retorno dos Estados Unidos à casa do Senhor, como um pródigo que se foi e precisa voltar ao lar. Muitas vezes a igreja tem relatado, tem visto em suas visões, em suas experiências no mundo espiritual, o que está acontecendo no segundo céu. Então, nós reportamos as atividades demoníacas, o que o inimigo está fazendo. É tempo de nós subirmos mais alto para reportarmos as estratégias de Deus. Vamos parar, não parar, mas vamos dar prioridade. Não vamos chegar no segundo céu e parar por aí. Não, suba mais alto. É muito fácil a gente ver o que o inimigo está fazendo, porque o resultado está ao nosso redor. O difícil é nós subirmos mais alto para recebermos a estratégia do Senhor, para que nós possamos interceder e guerrear, para desbaratar as forças do inimigo e destruir os seus planos. Em nome de Jesus. Amém? Tim Sheets. Nós estamos no desvendar de uma nova era. O poder sobrenatural de Deus se manifestará com sinais, milagres e maravilhas. Isso é para hoje. O Espírito Santo está no comando e ele está para nos guiar no tempo mais sobrenatural que já houve sobre a face da terra. Aquilo que é impossível para o homem se tornará possível com Deus.
em nome de Jesus. Amém. Chris Reed, da Morningstar. Tivemos um ciclo estamos num ciclo de 8 anos, de 2016 a 2024, e o 8º ano ele finda e começa. Ele termina, é o fim de um e o começo de outro ciclo. Nós estamos em 2024, que é o novo começo, o início do próximo ciclo. É um tempo de restabelecimento do verdadeiro mover do Espírito Santo. Deus está reedificando, Ele está consagrando, purificando o altar e o templo de Yahvé. O ministério quíntuplo ajudará a igreja a entrar nesse novo mover. Ela se preparará, a noiva se preparará, porque 8 é o fim e o começo de um tempo de trevas. É um fim de um tempo de transição para entrarmos num tempo de trevas. Isaías 60. O avivamento acontecerá quando as trevas encobrirem a terra. Lana Wauser, ela teve um encontro com o Senhor e ela ouviu o Senhor trovejar. Comece de novo. 2024 é a respeito do tempo de Deus. Deus fará uma redenção do tempo, convergir com os despojos de guerra. Um tempo de guerra, e a redenção do tempo vai convergir com o conquistar, o poder colher os despojos de guerra. Tudo será realizado e restaurado em 2000. Tudo está sendo realinhado, perdão, de novo. Tudo está sendo realinhado e restaurado em 2024. O coração e o encorajamento de Deus para a restauração do passado, das falhas das estações passadas. Deus anseia por restaurar as falhas, os fracassos das estações passadas ou da estação passada. Se você teve fracassos nesse ano que passou, coloque diante do Senhor, Ele quer trazer restauração para a sua vida. Haverá uma renovação, um renovo para aqueles que estão exaustos na batalha da estação passada. Deus trará ao seu povo uma fortaleza, uma fortificação, uma força, um fortalecimento com o poder da ressurreição, da vida, da esperança, da fé. É tempo de ascendermos na claridade ou na clareza. Joshua Giles. 2024 trará a era da guerra e a era da construção, da edificação. Haverá um aumento substancial na guerra espiritual pelo futuro de casamentos, futuro de filhos, futuro de netos, futuro de nações, futuro de cidades, futuro de ministérios. Há duas coisas que se opõem. Duas coisas que se opõem, que não deveriam estar acontecendo ao mesmo tempo, acontecerão. Assim como com Neemias, eles estavam com uma ferramenta de construção na mão e uma arma de guerra na outra. Assim será nesses dias, duas forças opostas que não deveriam estar acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente vê essa dicotomia no cenário dos últimos dias, em que haverá muita guerra, muita instabilidade, ao mesmo tempo haverá uma aliança com muitos que favorecerá a edificação de um templo. Não combina essas duas coisas, a gente não consegue entender como essas duas coisas vão andar juntas, mas faz parte do cenário. Deus vai fazer acontecer, a gente vai ver como. A batalha será uma oportunidade para experimentar a vitória e os despojos de guerra. De novo, não é para pedir para a batalha ir embora. A batalha ela veio para ficar.
Nós vamos batalhar e nós precisamos encarar as guerras e as batalhas espirituais como oportunidades para nós experimentarmos a vitória. Sem batalha não tem vitória, certo? Você quer ser vitorioso, precisa aprender a batalhar e atravessar o mar, precisa batalhar, precisa ir para a guerra. Serão oportunidades para experimentar a vitória e também receber os despojos. Deus está mudando os fundamentos da igreja na América do Norte, nós profetizamos isso para nós aqui também. Haverá tempo de fortalecimento em meio aos abalos. Então, os abalos precisam vir para que os fundamentos se solidifiquem, porque os abalos vão testar os fundamentos que nós temos. Aí a gente vai ver onde tem rachadura, onde que não está bom o negócio, aí a gente vai lá e restaura, e realinha, e reajusta, para que sustente abalos maiores. Então, os abalos menores vêm, isso será um teste, nós vamos fortalecer os fundamentos da igreja, e aí os abalos maiores poderão vir, nós estaremos bem. O Japão, imagino que um dia construiu coisas que ruíram, aí eles descobriram que a matéria que eles estavam usando para construir não funcionava para um lugar num lugar que sempre tem terremotos. E eles foram ajustando o seu material de construção e a sua maneira de construir para que até mesmo com os abalos de 7 ponto alguma coisa, na escala Richter, o prédio não caísse. Nós precisamos deixar os abalos testarem o nosso material de construção dos fundamentos da igreja no Brasil, em nome de Jesus. Seremos fortalecidos ao sermos provados pelos abalos. Deus estabeleceu fundamentos como um construtor sábio. Deus quer expandir a mentalidade do crente para que haja mais fé, mais esperança, mais glória, mais confiança, mais rendição, mais submissão, mais humildade, mais santidade, mais. Aumente, abra sua mente, abra sua mentalidade, abra espaço para que haja o mais de Deus, mais do que você já tem, mais do que você possa imaginar, mais do que você quer até. Deixa Deus fazer na medida dele. Não se permita ser desencorajado pela guerra. Lembre-se que ela vem para você poder ter vitória e receber os despojos. As contrações celestiais espirituais estão gerando algo a partir dos céus sobre a terra. Lembre-se, tudo que a gente estuda na escatologia começa na dimensão do Espírito e acaba na Terra. O trono da glória está descendo, a Nova Jerusalém está descendo, a Terra começa a reagir. A guerra espiritual está acontecendo nas dimensões celestiais, a gente vai começar a ver mais guerra na Terra também, mais polarização. É natural. Entenda esses princípios espirituais de guerra para que você não esmoreça quando a guerra chegar aqui no teu ambiente, tanto celestial, de atmosfera, como no ambiente da tua nação. Amém? Em nome de Jesus. Keith Pierce, o irmão do Chuck. Se você quiser mais em 2024, você precisa romper com os laços do inimigo, que o inimigo usou para te impedir de avançar em 2023, de novo. Se você quer avançar, se você quer mais em 2024, você precisa romper com os laços que o inimigo usou para te impedir de avançar em 2023, tanto espiritualmente, como financeiramente, como fisicamente. Seja em dízimos, ofertas, qualquer que seja a sua nomenclatura, faça sem questionar, se sirva e presenteie, oferte o que quer que seja que Deus mandar você ofertar na vida das pessoas, seja tempo, dinheiro, dons, o que for. Faça isso sem se incomodar com o que a pessoa vai fazer com aquilo. Porque talvez você saiba já antes que aquela pessoa vai jogar fora, que vai dar ruim, que aquela pessoa vai
desperdiçar aquilo que você fez, não vai apreciar o seu serviço, não, isso não importa. Faça correspondendo com o Espírito Santo. Você vai prestar contas pelo que ele te pediu e você fez ou não fez. O resto é problema da outra pessoa. É que nem quando a gente dá esmola. Deus manda dar esmola porque pobre sempre haverá entre nós. A nossa maneira de fazer justiça é dando um pouco do que a gente tem. Não, não se incomode com o que a outra pessoa vai fazer com a esmola que você deu. Obedeça. Simplesmente obedeça. Faça com alegria. Faça com alegria. E que a tua alegria gere uma intercessão para que aquela vida avance. Saia desse lugar de trevas onde ela está e entre na luz que é Jesus. Amém? Sementes estão dormentes no solo até o tempo determinado pelo Senhor, para que haja o fruto. Pergunte para o Senhor: o que devo semear em 2024? No geral, os específicos. O que devo, com que engano devo romper de 2023 para que eu possa avançar em 2024? Em nome de Jesus. Amém? Dutch Sheets. Dois mil e vinte e quatro é um ano de definição, como se fosse um ano de, como é que chama? Como é que chama a dobradura da porta? É um ano de, bom, é um ano de definição, é um ano de reviravolta, é um ano de definição, acho que é uma palavra boa. Eu escrevi com uma caneta tão clarinha. É um ano que será registrado na história, ou seja, é um ano que será um marco na história da humanidade. Jesus, eu preciso de mais luz bem aqui. Isso vai atrapalhar a minha luz com vocês. Será que essa daqui ajuda um pouquinho a eu enxergar? Ajuda. Será um ano em que nós veremos tudo de melhor e tudo de pior, tudo ao mesmo tempo. Olha, já está batendo com aquela outra palavra. Tudo de melhor e tudo de pior. Essas palavras não foram assim numa conferência que estava todo mundo lá ouvindo a palavra do outro. Essa daqui, nesse dia que eu estou trazendo esses nomes todos, foram vídeos gravados, cada um na sua casa, no seu lugar lá, e aí eles compilaram uns 20 vídeos, um atrás do outro. Eu não tenho todos aqui, mas então, essas pessoas não se ouviram antes. E dentro do conselho, eles fazem questão de não ouvir a palavra do outro enquanto eles estão ouvindo o Senhor, para não misturar as estações. Depois eles vão ver se bateu, se não bateu, se teve confirmação, se não teve confirmação, que é ótimo. Então, Dutch Sheets, 2024 é um ano de definição em que a história registrará tudo de melhor e tudo de pior, tudo ao mesmo tempo. Haverá luz e trevas, haverá credulidade, crença, fé e incredulidade, muita. Haverá muita produtividade e muito tumulto ao mesmo tempo. Haverá muito, muito desafio. Haverá tudo misturado. Haverá um aumento na degradação moral, ou seja, aumento da depravação. Haverá um aumento na violência, um aumento na, no haverá mais revoluções nas cidades e nas nações. É um ano para a gente ficar de olho na China, na Rússia e no Irã. Haverá um aumento do terrorismo financiado pelo príncipe da Pérsia, que é o Irã. Somente uma América forte e restaurada poderá
destituí-los. Já nós precisamos orar pelas eleições nos Estados Unidos, mas nós já sabemos, porque Deus já avisou que haverá interferência nas eleições de novo, para que a esquerda possa permanecer no poder. Então, se você ama os Estados Unidos da América, ore nesse sentido para que não haja de novo a mesma coisa que aconteceu da outra vez, que Deus permitiu, e Deus não dormiu no ponto. Deus não dormiu no ponto. Ele estabelece reis, lembra? Então não há contradição. A gente sempre precisa lembrar que a palavra de Deus ela não se autocontradiz. Governos serão abalados na Holanda e na Argentina. Já foi, né? Já está sendo abalado, vai continuar sendo abalado. Nós veremos uma luta pela presença de Deus, pela ordem do poder, pela religião e pelo realinhamento e pela experiência. Deixa eu ver se eu entendo direito isso aqui. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, não vou nem tentar entender, haverá um aumento de milagres, como nunca vimos antes, um aumento do poder de Deus como sem igual, e isso vai gerar o grande avivamento, e um aumento no avivamento e um aumento na colheita. A gente está esperando isso acontecer, faz 3 anos que a gente está falando sobre isso, sobre a glória de Deus está descendo já, o trono já está descendo, a Nova Jerusalém está descendo. Com isso, a gente sabe que nós receberemos novas medidas de unção. E por isso Deus tem reformado nossos odres, e por isso Ele tem reformado também as nossas botijas. Nós precisamos de botijas prontas para receber um azeite muito mais puro do que nós já vimos antes, e nós precisamos de odres novos para receber o novo vinho que Deus vai derramar para o avivamento e a colheita desse tempo, desses últimos dias. Nós veremos um aumento da presença de Deus no evangelismo, um aumento do poder de Deus para o evangelismo e um aumento do profético para o evangelismo. Recebe aí, em nome de Jesus. Amós 9:13 se cumprirá. Nós veremos uma colheita espiritual. Haverá aumento da salvação dentre os muçulmanos e um aumento da salvação dentre pessoas de grande influência no planeta, pessoas no âmbito governamental e pessoas no âmbito do entretenimento. Pessoas que não e essas pessoas, elas não virão para brincar de igreja como a gente brinca, elas não vão se conformar, serão não conformistas, vamos dizer. Não vão entrar na conformidade do corpo de Cristo atual, porque é uma coisa nova que Deus vai fazer. Lembra quando os hippies entraram? Não deu para enfiar a goela abaixo igreja como ela era naquela época para o povo hippie. Então, para esse povo também, Deus vai reorganizar e realinhar a igreja para que eles nem precisam eles não vão ter que se encaixar, eles vão ser discipulados e vão ser enviados na palavra imatura. Essa palavra veio agora, eu creio que é o Espírito Santo. Eles serão discipulados na palavra de Deus in natura. Para isso, nós precisamos mudar a nossa mentalidade para que nós saibamos entregar essa palavra, esse leite e depois o alimento sólido da palavra no discipulado dessas vidas. Se você ora por gente de governo e gente de entretenimento, vá diante do Senhor para buscar novas estratégias para esse tempo. Não são as estratégias de sempre. Lembra, vinho novo, azeite novo. A gente está passando pela prensa de azeitonas agora, esses últimos 3 anos, finalizando o conteúdo dessa botija. Mas é um modus operandi diferente para esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Tom Hammond. Avance para os gigantes, como Davi fez. Davi não fugiu do gigante. Davi foi na direção, ele avançou, ele correu para os gigantes. O herói não é alguém
que não tem medo. O herói é alguém que lida e enfrenta o seu próprio medo. Nós somos uma geração chamada para sermos heróis, que não fogem da batalha, que não fogem dos gigantes, que param de reclamar da guerra e dos ataques e que avançam para destruir os gigantes nas dimensões do espírito, porque nós somos heróis do perfeito amor e da perfeita justiça. Nós não somos heróis que arrancam a cabeça das pessoas, as condenando e as acusando. Nós somos heróis que vão em outra dimensão para resgatar aqueles que são opressos pelos gigantes nas dimensões espirituais. Amém? Como nós ouvimos hoje, o Senhor prepara uma mesa perante. Não foram vocês, fui eu, no culto que eu assisti hoje de manhã, que foi o primeiro culto deles da virada. O pregador disse assim: o Senhor prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, para que nós resgatemos os nossos inimigos e eles sejam salvos. Então, ele está trazendo essa palavra para o âmbito físico. Você tem inimigos físicos aqui na terra, pessoas de carne e osso. O Senhor vai te colocar na vida deles para matar os gigantes que estão por trás deles, para que eles possam ser salvos, para que as vendas sejam abertas de seus olhos e eles tenham a salvação em Cristo Jesus. Isso é perfeito amor e perfeita justiça. É o juízo no inimigo e a salvação da vida que Jesus amou e por quem ele morreu e ressuscitou. É um tempo e uma estação de lidarmos com a mídia e os falsos profetas dos noticiários. Nós passaremos pela Porta Formosa e presenciaremos e realizaremos milagres notáveis. Deus vai se mover de formas diferentes em nós. E nós queremos que Deus libere em nossa nação e através de nossas vidas milagres notáveis. Em nome de Jesus. Amém. Jane Hammond. Haverá um aumento do caos, o caos do dragão. Mas Deus diz, Shalom, Shin Lamed Vav Mem. Haja destruição de toda autoridade que vem estabelecendo o caos em nossas vidas. Apesar de aumentar o caos, nós vamos entrar com o aumento dessa autoridade para destituir aquilo que tem gerado esse caos. E haverá a remoção do... Deus vai usar o caos para remover o véu que cobre e encobre a corrupção. O Deus da paz está se levantando para destruir toda a autoridade que vem estabelecendo o caos, em nome de Jesus. É o ano de abrir as portas. São portas que serão ativadas pela voz. Lembra de um sonho? Acho que o Tim Sheets ou alguém, que o Dutch Sheets trouxe o sonho de alguém, falando que uma porta ela só podia ser aberta pela voz, ela era ativada por voz, então ela obedecia, não era que nem essas que a gente vê no filme, ou que a gente tem, né, aqui, que você abre, né, ou tem o código, que é um número que você coloca, ou é uma chave que você abre. Essa é você fala, abre, é o abre-te sésamo das lendas do passado, né? Abre em nome de Jesus. São portas que são abertas pelo decreto que Deus vai nos dar para que essas portas se abram, e algumas serão versículos, outras serão decretos, outros. A gente precisa ficar de ouvidos abertos e sintonizados para ouvir qual é o comando que faz a porta se abrir, em nome de Jesus. Ele é o capitão dos exércitos celestiais. E ele vem para lutar por nós. Ele levanta, a gente está entrando em 24, né, 2024, e nós precisamos lembrar que há 24 anciãos, há 24 tronos, 24 coroas, e Deus está estabelecendo uma ordem governamental aqui em 2024, a ordem divina do governo, preparando o cenário para as coisas que estão por vir.
Nós somos reis e sacerdotes, nós somos adoradores do tabernáculo de Davi. E há 24 turnos, há 24 sacerdotes, há 24 horas no dia, na plenitude do tempo. O Salmo 24 fala: levantai-vos, ó portais, as vossas cabeças, para que haja a restauração da glória a Jerusalém. E Davi entrará trazendo a arca de volta. O Messias restaurará a presença de Deus ao seu tabernáculo nesta terra. Haverá restauração, restituição e o reset da ordem divina com a bênção da casa de Obed-edom. Em nome de Jesus. Amém. Arlene Westerhoff. Haverá canções de vitória e canções do noivo em meio à batalha, ou seja, em meio das batalhas intensas que nós teremos nesse ano, uma boa parte da vitória, uma boa parte da chave para a vitória será as canções de vitória que ele vai nos dar e as canções do noivo que nós vamos cantar. Porque nós somos o corpo do noivo. Então, apesar de sermos noivas, somos o corpo do noivo, vamos liberar em cânticos, em forma de cânticos, o cântico da batalha, que será o cântico o cântico da vitória, que é o cântico do noivo. Nós liberaremos o brado do Senhor sobre territórios e lares. Balaão não pôde amaldiçoar, porque houve um brado de Deus nos lábios do povo de Deus. O destino das nações está pendente. Há uma rede de relacionamentos divinos que está se espalhando por toda a terra. Quando um de nós, imagine uma rede e o nó que é dado para que todos os fios dessa rede estejam posicionados. Quando um de nós cansa, nós estamos de mãos dadas. Quando um de nós cansa, o outro, nós vamos descansar enquanto o outro vai para a batalha. Quando este se cansar, eu já estou pronto de novo e o cara do lado dele vai pegar e ele vai descansar. Quando ele estiver pronto, o cara daqui está pronto para descansar e assim por diante. Então, haverá muitos que estão batalhando enquanto muitos estão descansando, mas porque nós somos uma rede de relacionamentos em todo o planeta. Quando Deus nos permite descansar, descanse. Quando Ele te chama para a batalha de novo, levante-se, porque você não quer colocar o seu irmão em perigo, porque é o tempo dele descansar. Então, nós vamos ter de estar muito afiados para ouvir a voz do Senhor, para saber qual é o nosso tempo. Se o nosso tempo é de descanso, se é de forja, se é de batalha, se é de limpar as armas, se é de mergulhar no mikvah, de ter um batismo, de ter um banho purificador, se é o tempo de confissão, se é o tempo de arrependimento. Nós estamos entrelaçados e nós somos seres humanos. Então, nós vamos ter de ter ciclos de tempos diferentes e nós vamos ter de ser rápidos para entrar e sair dos tempos e transicionar para os próximos, para que os nossos irmãos não morram na batalha, porque a gente decidiu ficar 3 dias a mais no berço esplêndido. Não é tempo de estarmos em silêncio, é tempo de sairmos do esconderijo e entrarmos no na nossa posição da batalha. Assuma a sua posição nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O inimigo está tentando mudar tempos e leis. Fique atento. Alguns dos maiores avivalistas e evangelistas de toda a história da humanidade sairão da Europa e da Rússia. Lembre-se da palavra. Use a palavra. Lembre-se do sangue. Use o sangue. O ceder é o caminho para a calamidade. Se nós cedermos em nossos valores, é só uma mentirinha pequenininha, é só um dinheirinho, é só uma corrupçãozinha. Ceder nos nossos valores será o caminho para a calamidade.
Então, proponha para si mesmo zero margem de ceder. Zero, margem zero. Em nome de Jesus. Amém? Não posso nem imaginar o que está acontecendo ali na minha tela. Mas tudo bem. Achei interessante. E alguém que eu não sei o nome teve uma visão em que houve, então, em nome de Jesus, amém? Próxima visão que veio de uma pessoa que eu não consegui pegar o nome. Ela viu um corredor entre 2023 e 2024 e nós atravessávamos dentro desse corredor. E no meio desse corredor havia um fundamento que sustentava o meio do corredor. Era solid strip of foundation. Há um fundamento sólido que permanece nessa transição de um ano para o outro. Dentro do corredor havia um fogo consumidor, um incêndio que não era destrutivo para a carne mortal, porque era a glória Shekinah de Deus. E nós atravessávamos até chegar em 2004. O fogo, ele vem vindo de 2004. E nós estamos avançando na direção desse fogo, sem medo, porque há um fundamento de Deus que permanece entre os 2 anos, para que nós possamos atravessar em segurança. Em nome de Jesus. Amém? E uma última palavra que eu ouvi hoje de manhã, também não sei o nome da pessoa, pregador, ele disse assim, que a América se tornará a porta para que toda a nação possa permanecer firme. O que levou o Chuck a interpretar isso como o início do concerto das fronteiras americanas. Deus vai mudar o look dos Estados Unidos da América, vai mudar o complexion, vai mudar a aparência, vamos dizer, vai mudar os Estados Unidos da América para permitir que ele entre no seu desígnio, no seu destino, no seu chamado nesse ano, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Amém. Yeshua. Todos com a ceia preparada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Tu és bom, Senhor. Obrigada pelo teu amor que dura para sempre. Teu corpo é este pão que foi partido, moído por nossas transgressões, iniquidades e pecados. O Senhor sofreu tudo o que nós sofremos e muito mais. O Senhor sofreu tudo o que toda a humanidade sofre por causa da queda, por causa da escolha de Adão. Nós te agradecemos, Leão de Judá, porque o Senhor desceu para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós te agradecemos porque nós fazemos parte desse teu corpo, porque somos participantes de ti, porque comemos de ti. E nós comemos em nome de Jesus. Nós comemos também por aqueles agentes do governo e do entretenimento e da mídia que serão atraídos a ti. Nós profetizamos sobre a vida daqueles que o Senhor já preparou para vir nesse tempo. Que a semente florescerá, crescerá e dará fruto a 10, a 30, a 60, a 100, a 1000 por um. Em nome de Jesus. E nós declaramos que a igreja não vai destruir a obra que Deus começou nessas vidas, tentando conformá-los a modelos que já não são para esse tempo. Nós profetizamos e declaramos isso em nome de Jesus. Amém?
Nós comemos por Jerusalém, pelas almas em Jerusalém que o Senhor está trazendo nesse tempo, pela pré-colheita que o Senhor trará em Jerusalém, para fortalecer e aumentar e multiplicar os trabalhadores da seara para a última colheita. Que eles venham, que eles venham de Gaza, que eles venham de Judeia, de Samaria, que venham de entre os judeus, que venham de entre os filipinos, os tailandeses, os etíopes, que venham dentre os árabes, que venham dentre os judeus, que venham dentre os cristãos nominais, os católicos, os ortodoxos, que eles entrem de todas as linhas religiosas e do grande da grande colcha de retalhos tão colorida e tão bela que há em Israel, que eles venham para glorificar o teu nome. Nós comemos profetizando que eles comerão de ti. Nós comemos pelos pródigos por quem nós oramos. E nós comemos pelo Brasil. O Brasil será salvo. O Brasil nascerá de novo e comerá do Senhor, participará do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Levante o seu cálice, vamos consagrá-lo ao Senhor. Este é o teu sangue. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Por mim, por você, pela nossa nação, por toda a humanidade, passado, presente e futuro. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque a tua vida está no teu sangue, a tua alma está no teu sangue, o teu DNA está no teu sangue, e nós bebemos do teu DNA, da tua vida, da tua alma, do teu sangue. Nós bebemos e por isso somos participantes de ti. Nós não seremos guiados por nossa carne, mas pelo teu Espírito, pela tua vida. Aonde o Senhor for, nós vamos. Aonde o Senhor se deitar, nos deitaremos. Aonde o Senhor se assentar, nos assentaremos. Aonde o Senhor cavalgar, cavalgaremos. Na luta que o Senhor estiver, nós lutaremos. Faz-nos servos e filhos obedientes, muito obedientes, cheios do teu amor, cheios da tua graça, cheios da tua fidelidade, cheios da tua bondade, cheios da tua justiça, cheios do teu favor. Nós bebemos pelos pródigos que ainda virão e beberão, por Israel que virá e beberá. Beba pelo seu estado, nós bebemos pelo nosso estado. Eu bebo pelo estado de São Paulo, que virá e se prostrará diante de ti em adoração, preparando os filhos dessa terra para fazerem parte do grande corpo que é o Brasil, em seu destino desses últimos tempos. E nós bebemos pelo Brasil, como o Brasil, porque somos o Brasil. O Brasil será salvo. O Brasil entrará no seu chamado. O Brasil receberá o poder do Espírito Santo de Deus. O Brasil será iluminado pela sabedoria, a glória, o poder, a graça, o favor do seu Mestre Jesus. O Brasil vencerá. O Brasil nascerá de novo.
O Brasil será uma nação santa, uma nação que adora com extravagância, uma adoração profética em santidade, em humildade e em intimidade. Uma nação evangelista, com sinais, milagres e maravilhas. Uma nação que envia e que é enviada. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Lechaim. Aleluia. Glória a Deus. 2024 seja o ano de vitória em muita guerra. Um ano de glória em muitas densas trevas. Um ano de sabedoria em meio a tanta ignorância. É o ano da palavra de Deus se cumprir, do sangue de Jesus se manifestar nas testemunhas de Jesus Cristo nessa nação. Um ano em que eu vejo muitos pés, marchando, 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 marchando sobre toda a terra. Um exército de brasileiros cheios da glória, da graça, do poder do Espírito Santo, manifestando a presença de Deus em glórias, sinais, milagres e maravilhas, para a glória do Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré e do poder Santo Espírito de Deus, eu te envio para esse chamado da nossa nação, em nome do Pai e do Filho e do Santo Espírito de Deus. Sim e amém. Amém, amados. Amo vocês muito, muito, muito. Shalom, shalom.